Bem-vindos ao Ligados na Palavra. Muito bom tê-lo aqui conosco, mais uma sexta-feira, para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Seguir o conselho de Jesus que nos manda examinar a sua Palavra, porque Ele diz que ali está o caminho da salvação. E é o que nós buscamos. Nós queremos felicidade e queremos salvação eterna, vida eterna em Cristo Jesus. Agora nós vamos orar para depois entrarmos no tema dessa noite. Grandioso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, pelo privilégio que Tu nos concedes de, através dessa oração, estarmos agora diante do Teu trono de graça. Estamos aqui, Senhor, porque Te amamos, porque já entendemos, Pai Santo, que para nós não existe vida longe de Ti. Estamos aqui porque reconhecemos em Ti o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos cuida, que nos livra do mal, que nos transforma, nos santifica e nos salva. Estamos aqui também, Pai Santo, para Te pedir em nome de Jesus, para que Tu derrames nesse momento o Espírito Santo sobre nós, para que Ele venha nos ensinar, Pai querido, acerca da Tua vontade, acerca da Tua verdade. Clamamos a Ti para que a partir de agora, somente a Tua palavra fale fundo ao nosso coração. Venha estar conosco, com cada querido Teu que assiste através da internet, nos guiando, Senhor, no estudo que vamos fazer, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai Santo. O tema dessa noite, o julgamento dos séculos. Na semana passada, nós fizemos o estudo das 2.300 tardes e manhãs. Ali nós vimos alguma coisa do capítulo 8 de Daniel, lá nos versos 12 a 13, uma visão que Deus deu para Daniel, através do anjo Gabriel, que disse para Daniel o seguinte, que surgiria um poder sobre a face da terra, que lançaria a verdade de Deus por terra, faria isso e prosperaria. Nessa visão, Daniel ouve um outro anjo conversando e a Bíblia nos relata, depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava. Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Então, o anjo Gabriel está dando uma visão para Daniel e nessa visão aparecem mais dois anjos conversando entre si. E Daniel vê e ouve um perguntando para o outro, até quando essa situação da verdade ser lançada por terra vai permanecer? E ele responde, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Por isso que Deus nos aconselha a examinarmos a Bíblia. Ele não diz para você ler, para você estudar. Isso dá essas palavras nos dão um entendimento mais superficial. Ele manda você examinar a Bíblia. Veja a diferença que faz. Nós estávamos falando sobre a verdade ter sido lançada por terra. E o anjo responde que levaria aqui até 2.300 tardes e manhãs, essa verdade seria restaurada na terra e o santuário seria purificado. Então, no final desse período de 2.300 tardes e manhãs, duas coisas aconteceriam, uma no céu, outra na terra. No céu, o início do juízo. Na terra, a restauração da verdade. Como é que a gente sabe disso? Pelo contexto bíblico. Quando estudamos detalhadamente também as profecias, nós chegamos a esse entendimento. A purificação do santuário, quando é que ela acontecia para Israel? Lá no santuário terrestre, quando Deus deu a ordem para Moisés para que fosse feito um santuário, para que ele pudesse habitar no meio do povo dele, o povo que vinha pelo deserto. Aquele povo que tinha sido liberto lá do Egito, vinha pelo deserto agora, tendo a presença de Deus ali com eles, no meio do santuário. Então,
O livro de Levíticos, capítulo 16, versos 29 a 30, diz assim: no 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Por isso nós sabemos que purificação de santuário era dia de juízo para Israel. Deus diz que eles deveriam afligir as suas almas, ou seja, passar a vida a limpo com Deus. Deveriam confessar seus pecados, pedir perdão para Deus, se arrepender verdadeiramente, né? E isso acontecia no 7º mês, aos 10 dias desse mês, aproximadamente no nosso 10 de outubro. Era o fim do calendário judaico. Todo o último dia do calendário judaico era dia de juízo para Israel. E quando Deus dá a profecia das 2.300 tardes e manhãs e fala que no final desse período profético o santuário seria purificado, nós entendemos que não poderia mais ser o templo de Jerusalém, porque o templo de Jerusalém, a purificação não poderia ser a do templo de Jerusalém, porque o templo de Jerusalém foi destruído pelos soldados do general Tito em 70 depois de Cristo. Então não se tratava mais da purificação do santuário terrestre, esse não existia mais. E também o livro de Hebreus, capítulo 8, verso 1 a 2, nos diz que: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor erigiu e não o homem. Então, mais um texto bíblico que nos leva a compreensão de que o santuário que seria purificado, que é mencionado na profecia das 2.300 tardes e manhãs, que nós vimos na semana passada, que corresponde a 2.300 anos, seria o santuário celestial, porque Jesus não entrou em santuário feito por mãos humanas, mas no santuário que o próprio Deus erigiu. Ele é o sumo sacerdote no santuário celestial. Hebreus 9, 23 a 24 continua falando a mesma coisa. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. É isso que Jesus está fazendo nesse exato momento. Ele está no santuário de Deus, diante do trono de Deus, intercedendo por nós e dando prosseguimento ao juízo, que já começou. Porque quando nós estudamos na semana passada essa profecia, nós vimos que ela começou em 457 a.C. e ela se encerraria no ano de 1844. Nós calculamos detalhadamente, vimos os 490 anos, que correspondem àquelas 70 semanas que foram segmentadas por Deus em 3 períodos, e depois do ano 34, somando 1810 anos, chegamos ao ano de 1844. Mais especificamente, a data de 22 de outubro de 1844, quando Jesus saiu do lugar santo, do santuário celestial, e passou para o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Jesus, quando ressuscitou, e depois, 40 dias depois, subiu aos céus, ele foi diretamente para o lugar santo. Lá ele ficou 18 séculos intercedendo por nós. No dia 22 de outubro de 1844, ele muda de compartimento. Ele entra na presença da arca, ou do trono de Deus. E ali ele permanece até hoje, com vestes de sumo sacerdote, como está a ilustração aqui, procedendo um inquérito lá no céu. O juízo já começou.
Veja, como tudo na Bíblia tem lógica, como tudo é racional e como tudo se encaixa perfeitamente. A profecia nos leva à data de 22 de outubro de 1844 e Atos 17:31 nos diz o seguinte: porquanto Deus, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem foi o homem que Deus destinou, que ressuscitou dentre os mortos, para nos julgar? Jesus. A gente vai ver isso com mais detalhes depois. E, veja, aqui a Bíblia fala do dia do juízo, diz que Deus tem determinado um dia para julgar o mundo, e Apocalipse 14:7 nos diz o seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então, a Bíblia fala do dia do juízo e fala da hora do juízo de Deus também. São momentos diferentes, porque o juízo tem fases diferentes. Daniel 7, o mesmo Daniel, para quem Deus mostrou a profecia das 2.300 tardes e manhãs, para esse Deus também mostrou a cena do juízo lá no céu. E ele descreve da seguinte forma: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Quem se assentou no trono? Deus Pai. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Assentou-se o tribunal e abriram os livros. Dessa forma, Daniel descreve a cena do juízo que ele contemplou lá no céu. Ele viu a sala do trono de Deus, ele viu milhões e milhões, miríades e miríades, milhares de milhares o servindo, que eram os anjos, e viu os livros, os registros que existem sobre a nossa vida sendo abertos lá no céu. O que é que Deus vai julgar? Por que é necessário o juízo? Veja o que a Bíblia diz em Eclesiastes 12:14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus vai julgar tudo que eu faço, tudo que eu digo, tudo que eu penso. Até aquilo que é feito em segredo, aquilo que é feito escondido do pai, da mãe, do marido, da esposa, dos filhos, aquilo que você faz entre quatro paredes, tudo isso vai ser julgado, porque a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Diante de Deus não se esconde nada, porque Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe quais são as intenções do nosso coração, né? Ele sabe as influências que nós exercemos sobre as pessoas para atrair pessoas para Deus ou afastando essas pessoas de Deus. Vão ser julgadas aí todas as coisas. A Bíblia diz que a gente deve ter cuidado com as coisas que a gente fala, com as palavras que a gente diz, porque de toda palavra torpe nós vamos dar contas diante de Deus, né? E Romanos 2,16 nos diz que no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho, com o evangelho de Deus. Diante de Deus não existe segredo. Você pode esconder, você pode até ter aparência de piedade diante das pessoas, né? Pode até, quem olha nem suspeita do que um ser humano é capaz, né? Ou da culpa que ele carrega, mas Deus sabe. Nada fica escondido diante de Deus. Tem um texto na Bíblia que é tremendo, que diz assim: de Deus não se zomba. Deus sabe todas as coisas. Quem vai ser julgado? Veja 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 e Romanos 14, 10,
fala praticamente a mesma coisa. Lá está escrito: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Isso é uma afirmação de Deus. Isso não depende de eu querer ou não, né, de eu acreditar ou não. É bom a gente lembrar que desde 22 de outubro de 1844, nós já estamos sendo julgados. Lá no céu está acontecendo um inquérito acerca da nossa vida. O que será que está sendo colocado lá? O que é que está registrado sobre a sua vida e a minha vida? Veja, cada um de nós vai responder por suas próprias ações. Romanos 14:12 diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Veja, hoje nós já estudamos sobre o perdão de Deus que está disponível para nós. A salvação é uma herança que, através do sacrifício de Jesus, já é nossa, né? Mas quando estudamos sobre o perdão, nós vimos que para nós nos beneficiarmos do perdão, nós temos que reconhecer quem verdadeiramente nós somos. Hoje, o céu inteiro está empenhado na sua salvação e na minha salvação. Deus não está economizando recursos. O céu inteiro, todos os anjos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estão trabalhando pela nossa salvação. Hoje não existe pecado que Deus não possa perdoar. Hoje não existe vida que Deus não possa transformar. Quem é que vai estar entre os salvos? É aquele que reconhece que é pecador, aquele que reconhece que precisa do perdão de Deus, que se arrepende verdadeiramente, que confessa e que pelo poder de Deus abandona o pecado, né? Cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. O pecado não tem desculpa. O pecado não tem argumento em favor dele, porque senão deixaria de ser pecado. O pecado só tem perdão. Quem é que vai estar entre os salvos? Os que reconheceram a necessidade que tem de Deus, se arrependeram, confessaram e pediram perdão. Quem é que vai estar entre os perdidos? Aqueles que não reconhecem a sua real situação. Aqueles que não constituem advogado. Aqueles que não creem no poder de Deus, no sacrifício de Jesus, capaz de salvar e perdoar a cada um de nós. Eclesiastes 11:9 e Mateus 12:36 também fala sobre isso. Veja, a Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. 1 Pedro 4:17 diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, ou seja, se primeiro começa pela casa de Deus, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Veja que coisa tremenda isso aqui. Só será julgado nessa primeira fase quem aceita a Cristo como seu Salvador e como Senhor da sua vida. Os que não obedecem ao Evangelho de Deus, olha o que diz João 3,18. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quer dizer, aquele que não vive segundo a orientação de Deus, por amor a Deus, a situação dele não vai ser considerada nesse momento pelo tribunal do céu. A situação dele vai ser analisada quando a situação de cada criatura de Deus já estiver definida, ou salva ou perdida. Quem é o advogado? É um tribunal, né? É um julgamento. Lá tem juiz, lá tem advogado, tem testemunhas, tem o processo. Tudo isso nós vamos ver
dentro daquilo que a Bíblia nos diz. Quem é o advogado de defesa? Veja 1 João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, olha como Deus se dirige a você. Olha o carinho, olha o amor desse Deus. Filhinho meu, ele está dizendo, meu querido. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu escrevi tudo isso que está aqui para que você não peque, para que você não viva no pecado. Mas, se acontecer de você pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E a Bíblia continua no capítulo 1, verso 9 de 1 João, dizendo que ele é fiel, Jesus é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de todos os pecados. E Hebreus 7, 25 diz que ele é plenamente habilitado, plenamente capacitado. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Veja, nesse exato momento, agora, dia 27 de junho, 8h25 da noite, onde é que está Jesus nesse exato momento? Ele está com roupas de sumo sacerdote, como nós vimos naquela ilustração, diante do trono de Deus, intercedendo por você e intercedendo por mim. Ele não cansa. A Bíblia diz que ele não dormita, ele não cochila, ele não descansa. Ele intercede por mim e por você 24 horas por dia diante do Pai. Quando Deus olha para nós, ele olha através de Jesus. E Jesus se coloca entre Deus e nós e mostra as cicatrizes. E diz, Pai, eu morri por ele. E ele aceitou. Aí Deus tem misericórdia de mim. Então Jesus equilibra a justiça de Deus com o amor de Deus. Porque a justiça de Deus exige a nossa morte pela transgressão, por causa do pecado. Jesus, então, se coloca entre Deus Pai e nós e mostra, ó, eu morri por ele. E ele aceitou. Aí Deus age com misericórdia. Aí ele manda o Espírito Santo para começar a obra, para dar continuidade à obra que Jesus começou lá na cruz do Calvário. Quem é o juiz? Veja Daniel 7,13. Eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Isso é o complemento do relato de Daniel, da cena que ele viu lá no tribunal celestial. Ele viu o tribunal assentado, Deus, o ancião de dias, que é Deus Pai, sentado no trono, milhares de milhares, miríades de miríades, servindo a esse Deus, que são os anjos, né? Os livros que contêm o registro da nossa vida lá no céu, e Jesus, o Filho do Homem, se dirigindo ao ancião de dias, porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. João 5:22. Por que é Jesus o nosso juiz? Além de ser o nosso advogado. Veja, quando ele subiu aqui da terra, após a ressurreição, e ele subiu aos céus, ele entrou no lugar santo como intercessor e como advogado de defesa, nos defendendo diante de Deus Pai das acusações de Satanás. A partir de 22 de outubro, Jesus começa a acumular funções. Agora, além de intercessor, de advogado de defesa, ele é também o juiz. Por que ele é o juiz? Porque essa autoridade, essa missão foi dada a ele por Deus Pai, por algum motivo. Deus Pai deu essa função para ele, deu poder, deu autoridade, deu reinos. E também porque Jesus, quando esteve aqui na terra, ele sofreu como qualquer um de nós. Então ele sabe exatamente o que nós sentimos. Ele sentiu fome, sentiu cansaço, foi desprezado, foi torturado, foi morto da pior forma possível.
e sem pecado. Então ele sabe, como nós, tudo que nós sofremos, mas sabe também que é possível resistir à tentação. Por isso ele é o juiz. Veja, Daniel, quando descreveu o juízo, relata que os livros foram abertos lá no céu. Apocalipse capítulo 20, verso 12, também fala deles. Lá está escrito: então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Para que servem esses livros lá do céu? Deus não precisa de livros para saber alguma coisa sobre mim. Ele não precisa consultar o que está escrito no livro para saber alguma coisa sobre mim. Ele me conhece, ele me criou, ele me mantém, ele sabe como vai ser a minha vida até o fim dos meus dias. Esses livros, eles têm uma finalidade, eles têm uma utilidade para a sequência do juízo. Veja, a Bíblia fala de pelo menos 3 livros lá no céu. Fala do livro da vida do Cordeiro, fala do livro das memórias e do livro dos pecados. E aqui nós temos as passagens. O livro da vida do Cordeiro está em Apocalipse 20, verso 12, capítulo 21, 27, Lucas 10, 20, Filipenses 4, 3. Livro das memórias, Malaquias 3, 16, e livro dos pecados, Jeremias 2, 22 e Mateus 12, 36 a 37. O que é o livro da vida do Cordeiro? O livro da vida do Cordeiro é o livro que tem o nome de todos aqueles que um dia se entregaram publicamente para Jesus, que disseram para todo o universo e para o céu também, que a partir daquele momento Deus é o Senhor da sua vida. O livro das memórias é o livro onde está relatado toda boa obra, toda boa palavra, toda boa influência, toda oportunidade dada pelo céu para colaborar no nosso processo de santificação e de salvação e aproveitada por nós. Toda bom pensamento, enfim, tudo aquilo que você faz de bom. Você não é salvo pelas obras, você é salvo pela graça que vem da cruz do Calvário. Mas a consequência da salvação são as boas obras. E a Bíblia fala também do livro dos pecados. Assim como no livro das memórias está anotado tudo aquilo que você faz de bom, no livro dos pecados, ao contrário, toda transgressão, todo pensamento mau, toda má intenção, toda oportunidade dada por Deus e desperdiçada, todo talento que Deus nos dá, cada um de nós tem talentos que Deus dá, cada um aqui nesse estúdio a gente pode ver, a gente pode ter uma noção de como Deus distribui esses talentos. Tem pessoas na mesa de som, tem pessoas editando imagens, tem pessoas cuidando dos slides, do acesso à internet, tem os câmeras, Tudo isso são talentos, são dons que Deus dá. E ali vai ser anotado todo o talento que Deus deu e que não foi usado para a honra e glória dele. Todo o tempo desperdiçado, todo o recurso gasto de forma superficial, frívola, Enfim, está tudo anotado lá. Agora, dá para ver que nós, lá no céu, nós temos um conta corrente, De um lado, as boas obras, do outro lado, os pecados. Quando, até o dia da nossa morte, ou até o dia da volta de Jesus, esse conta corrente tem que estar zerado. Do lado de cada pecado anotado lá no céu, tem que estar escrito do lado, perdoado. Porque se tiver um só, sem pedido de perdão, aí vai ficar de fora. Veja, como todo julgamento tem testemunhas também. Quem são as testemunhas no tribunal do céu?
Mateus 18:10 nos diz: vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Hoje de manhã eu estava estudando sobre essa questão das testemunhas lá no céu. E é uma coisa muito linda, impressionante e justa, vindo de um Deus justo. Quem são as testemunhas que estão hoje assessorando Jesus lá no céu, no julgamento que ele está fazendo, de todo aquele que tem o seu nome no livro da vida do Cordeiro? Veja, quem é que vai ser julgado? Aquele que tem seu nome no livro da vida do Cordeiro. Quem não tem, não será julgado agora. Já está condenado. O caso dele vai ser analisado mais para frente, mas não para considerar se pode estar entre os salvos ou não. Não, ele já está fora, mas vai ser estabelecida a sentença depois. Então, por que são os anjos que estão assessorando Jesus nessa primeira fase do julgamento lá no céu? Porque foram os anjos que presenciaram a apostasia de Lúcifer lá no céu. Eles viram milhões e milhões de amigos seus, de outros anjos, que Satanás conseguiu influenciar contra Deus, serem lançados para fora do céu porque não se arrependeram. São os anjos que, pasmos, presenciaram o sacrifício de Jesus lá na cruz. E eles, com toda a razão e com todo o direito, não querem ver essa situação se repetir. Então, como eles nos assistem, quem é que anota os registros lá do céu? São os anjos. Eles sabem exatamente quem nós somos. Então eles não querem, também como Deus, que o pecado se levante outra vez. Por isso eles participam, por isso, muito provavelmente, eles deem opinião. Né? E eles, ao participar desse julgamento, eles comprovam cada vez mais o quanto Deus é justo. Veja, o juízo propriamente dito, ele se divide em 3 fases. O juízo investigativo, que está em andamento lá no céu, que começou no dia 22 de outubro de 1844. O juízo judicativo ou da comprovação e o juízo executivo ou segunda morte. O juízo investigativo, Daniel 8,14 diz: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Isso nos leva à data de 1844, porque o anjo disse que essa profecia, a contagem de tempo começaria quando saísse a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, que está em Daniel 9:25. E Esdras 7:7-8 me diz que no 7º ano do rei Artaxerxes e no 5º mês chegou a Jerusalém no 7º ano desse rei. Ou seja, nos dá a data em que foi assinado o decreto para a restauração de Jerusalém, 457 a.C., né? A partir daí começaria a contagem das 2.300 tardes e manhãs, que nos levaria à data de 1844. Então, o juízo investigativo, ele acontece antes da segunda vinda de Jesus. Jesus está vendo lá no céu hoje quem são aqueles que ele virá buscar. Quando Jesus voltar, ele vem buscar aqueles que são dele, aqueles por quem ele derramou o seu sangue e que aceitaram o seu sacrifício. E ele está identificando esses filhos hoje lá no céu. O juízo da comprovação, veja só, que juízo é esse? Ou o juízo judicativo. Quando Jesus voltar, nós vamos ter pelo menos 3 surpresas. A maior delas é quando os nossos olhos se abrirem para o plano espiritual e nós pudermos ver o nosso anjo. Ele vem com Jesus. Aquele anjo que Jesus separou para cuidar de você. Aquele que
muitos de nós conhecemos como o anjo da guarda. Todo filho de Deus tem um anjo da guarda, tem um anjo que o cuida. Só que nós não vemos. Quando Jesus voltar, isso que é corruptível por causa do pecado, vai se transformar em incorruptível. Então os meus olhos vão se abrir para o plano espiritual e, além de Jesus, a primeira criatura que eu vou ver é o meu anjo, que vai estender a mão para mim, vai me pegar pela mão e vai me levar ao encontro de Jesus nas nuvens do céu. A Cláudia está aqui na minha frente, sorrindo e balançando a cabeça, né? Porque esse é o nosso sonho. Essa é a primeira surpresa, a confirmação da nossa salvação. A segunda surpresa é que nós vamos chegar no céu e vamos encontrar pessoas que nós jamais imaginávamos que pudessem estar lá. São pessoas que provavelmente tinham muito pouco conhecimento acerca das coisas de Deus, mas viviam o pouco que conheciam. E a terceira surpresa, essa nada agradável, é que nós vamos procurar pessoas que nós tínhamos certeza que estariam lá e não vamos encontrá-las. Eram, talvez, provavelmente, cristãos de fachada. Era só casca. Lá dentro havia pecados acariciados. Então nós vamos perguntar para Deus, nós vamos questionar a Deus. Onde estão? E Deus, aí é que se abrem os livros. Aí Deus vai mostrar. Esses livros têm essa finalidade. Mostrar para nós a condição de cada filho de Deus que estiver no céu, por que está, e dos que não estiverem, por que não estão. Porque a finalidade do juízo é nos dar respostas e nos dar a segurança de que o pecado jamais vai se levantar outra vez. Deus quer nos dar essa certeza, quer nos dar essa garantia. Então, Apocalipse 24 diz o seguinte: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Quem é que vai julgar? Quem é que vai participar hoje, lá no céu? Quem está conduzindo o juízo é Jesus. Ele é o juiz. Mas ele tem a assessoria dos anjos lá do céu, que nos conhecem, que sofreram com a entrada do pecado no céu e aqui na terra, sabem as consequências terríveis, estão empenhados para que o pecado não se levante outra vez. Aí Jesus volta, leva os dele com ele, e esses, os salvos, vão participar da segunda fase do juízo. Assim como os anjos participam hoje do juízo investigativo, nós, os salvos, após a vinda de Jesus, durante os 1000 anos, vamos participar da segunda fase do juízo. Por quê? Olha que Deus maravilhoso. Quando eu vejo essas coisas, eu me arrepio, eu fico encantada, eu fico fascinada com a justiça desse Deus, com a lealdade desse Deus, com a bondade dele. Veja só, lá não vão estar, muito provavelmente, amigos nossos, pessoas queridas, pessoas da família, por quem nós oramos, por quem nós jejuamos. E, por exemplo, uma mãe que ora por um filho que não quer saber das coisas de Deus, ela olha para esse filho com condescendência, achando que num momento ou outro ele vai se voltar, que vai dar certo, né? E no fim não vai encontrá-lo lá. Então nós vamos procurar pessoas que para nós eram muito queridas, que nós oramos muitos anos por elas e não vamos encontrar. Então, por isso os salvos vão participar, porque eles conhecem essas pessoas que ficaram de fora. Eles conhecem essas pessoas, mas na maioria das vezes não sabiam o que ia na mente e no coração dessas pessoas. E nesses livros, nos registros do céu, está tudo anotado. E eles também, porque sofreram as consequências do pecado, não querem que o pecado se levante outra vez. Então o cuidado é redobrado. Por isso Deus, numa deferência toda especial ao ser humano,
para nos assegurar de que nós não vamos sofrer outra vez, né, vai permitir que a gente participe dessa segunda fase, quando vai ser dada a sentença para cada um daqueles que ficou de fora. Então, aqueles que não estão sendo julgados hoje, porque já foram condenados por não terem constituído o advogado de defesa, que é Jesus, o caso deles, já estão perdidos. O caso deles vai ser considerado durante o milênio, após a vinda de Jesus, para ser estabelecida a sentença do castigo, a sentença da segunda morte. E 1 Coríntios 6, 2 a 3 diz assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Quem são os santos? Os salvos. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Que anjos que nós vamos julgar? Os perdidos, aqueles que saíram do céu junto com Satanás. E a última fase do juízo, juízo executivo, também chamado de segunda morte. 2 Pedro 3, 7 diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Apocalipse 20, 14 a 15 diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, quando nós estudamos sobre o milênio, nós vimos que no final do milênio, lá quando se completarem os 1000 anos, acontece a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos perdidos, desce a Nova Jerusalém, né? Antes da descida da Nova Jerusalém, nós vamos ter a volta de Jesus a esse planeta, com todos os salvos e com todos os anjos. A Nova Jerusalém desce, Jesus nos convida para entrar na Nova Jerusalém, e Satanás então reúne todos aqueles que ressuscitaram na segunda ressurreição, perdidos, para invadir a Nova Jerusalém. Quando eles estiverem tentando invadir a Nova Jerusalém, o que acontece? Desce fogo do céu e eles então, o pecado e os pecadores, a raiz que é Satanás e o ramo do mal, os pecadores, são exterminados para sempre. Aquela sentença que foi dada durante os 1000 anos pelos salvos lá no céu é aplicada após os 1000 anos, na terceira vinda de Jesus a essa terra. E nós vimos que toda a superfície da terra vai ser purificada pelo fogo. Depois, então, a Nova Jerusalém desce aqui, e aqui nessa terra vai ser a nossa pátria, onde nós vamos viver a eternidade sem fim. Aí, como todo juízo, veja só o que diz a Bíblia. Isaías 26, 1 a 3. Tem uma passagem da Bíblia que a Bíblia nos diz assim, Deus na Bíblia nos diz assim, que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ele nos mostra quem verdadeiramente nós somos. Ele diz: Rita, você está doente espiritualmente. O remédio é Cristo. Se você usar o remédio, se você aceitar a Cristo na sua vida, você vai ter vida eterna. Senão você vai enfrentar o juízo. O juízo para o salvo é recompensa. O juízo só é terrível para o perdido. Veja o que a Bíblia diz em Isaías 26, 1 a 3. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas, para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Entre aonde? Na Nova Jerusalém. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Pense nisso. O juízo só é terrível
para o perdido. O juízo para o salvo é recompensa, é vida eterna, com Cristo Jesus, com Deus Pai, com Deus Espírito Santo, com todos os anjos lá do céu e com os teus queridos que hoje dormem no pó da terra, que um dia vão ressuscitar. Hoje é o tempo da salvação. Hoje o céu está a nosso inteiro dispor. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Mas para isso você precisa de comunhão com Deus. Você precisa de relacionamento com Jesus. Para entender o quanto Ele é santo e o quanto nós somos pecadores. E o quanto nós precisamos ser parecidos com Ele. É esse relacionamento, é esse andar com Cristo que vai fazer com que a gente enxergue quem verdadeiramente a gente é. E que a gente se aborreça desse tipo de padrão de conduta, desse tipo de padrão de caráter. O céu inteiro, hoje, está trabalhando pela nossa salvação. Está um entra e sai de anjos lá no céu. Deus enviando, vá acudir aquele, vá socorrer o outro. Olha o que ele está fazendo, vá lá cuidar. Está à disposição, nós não vamos ter argumento nenhum para nos desculparmos com Deus após a vinda dele. Hoje, nós temos todos os momentos, todas as oportunidades para pedirmos perdão e ele está disponível. Veja a promessa: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida, o símbolo da vitória sobre o pecado, sobre Satanás e sobre o teu próprio eu. Porque o nosso eu é o nosso maior inimigo. A gente já conversou sobre isso aqui. Veja, Apocalipse 3, verso 5 diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Veja só, se Jesus está dizendo aqui que aquele que for vitorioso sobre o pecado, de maneira nenhuma terá o seu nome riscado do livro da vida, isto significa que o nome pode ser riscado do livro da vida. Então, aquele pensamento de que uma vez salvo, salvo para sempre, não é bíblico. Nós precisamos de relacionamento com Cristo. Isso é cristianismo, andar com Cristo, andar com Deus Pai, andar movido pelo Espírito Santo. É assim que nós vamos vencer. A sentença, todo juízo tem uma sentença. Qual vai ser a sentença para o perdido? Está em Mateus 25, 41, 46. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Veja, quando Jesus voltar, a nossa situação já vai estar definida. Hoje é o tempo da salvação. Hoje é o tempo de você se colocar humildemente diante desse Deus de amor. E se mostrar como você é, como eu sou. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos na mesma condição diante de Deus. O que vai fazer com que nós estejamos entre os salvos ou entre os perdidos é o arrependimento. É o arrependimento, a tristeza pelo pecado e a vontade de me reconciliar com Deus. E não importa o tamanho do meu pecado, não importa até onde eu já tenha ido, não importa até onde, o que eu já tenha feito, até onde eu já desci, não importa. Basta eu me arrepender, basta eu confessar para esse Deus e pedir perdão, que Ele me perdoa e me restaura. Em contrapartida, olha a sentença para o salvo, para aquele que se arrependeu. Mateus 25, 34 diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. É nessa hora que nós vamos ouvir o convite de Jesus.
Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, ou seja, desde antes da criação do planeta Terra, desde antes de Deus estabelecer vida, criar vida aqui nesse mundo, ele já tinha essa alternativa. Ele já tinha a solução caso o homem viesse a pecar. Jesus já havia decidido que se o homem viesse a pecar, ele morreria no lugar do homem para que um dia ele pudesse fazer esse convite. E aqui está Jesus nos recepcionando à entrada da Nova Jerusalém, os anjos de Deus que participaram da primeira fase do juízo, e aqui os salvos, vestimentas brancas, a coroa de ouro. Onde você prefere estar? Hoje, analisando agora friamente, a escolha é óbvia, você vai querer estar entre os salvos. Só que você sabe, e eu sei também, que no dia a dia, isso não é nada fácil. No dia a dia, por mais que você se proponha a viver uma vida com Deus, você sabe que o mundo lá fora te puxa para o extremo oposto. Você sabe que sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa do poder desse Deus, você precisa da presença desse Deus, da companhia desse Deus, para te fazer querer ser como Ele é, para te fazer gostar das coisas que Ele gosta, porque o nosso problema é exatamente esse. Nós não gostamos das coisas que Deus gosta, e para nos fazer gostar, só Ele tem poder para isso. Olha o júbilo no céu. Eu não sei você quando vê essas ilustrações, mas eu vibro com essas ilustrações, eu vibro com esses textos bíblicos, eu me arrepio com as coisas que Deus diz. É lindo demais, é maravilhoso, é espetacular, é muito mais do que nós merecemos, é muito mais do que nós sonhamos. Olha o que a Bíblia diz, Apocalipse 16:7. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Essa vai ser a conclusão do universo. O juízo, na realidade, Deus não precisava nos submeter a um juízo para saber quem nós somos. Ele já sabe. Na realidade, quando Deus, agora nesse exato momento, ao proceder o juízo investigativo lá no céu, com a assessoria dos anjos do céu, ele está dando a oportunidade para que os anjos tenham as suas dúvidas ou perguntas respondidas ou esclarecidas. Assim como ele vai dar essa oportunidade para nós também ao longo do milênio, quando nós participarmos da segunda fase do juízo. Mas o objetivo do juízo é mostrar para o universo inteiro que quem estava errado era Satanás e não Deus. Porque Satanás, caluniou a Deus lá no céu. Ele disse que Deus era intransigente, que Deus era tirano. Agora, nós aqui no planeta Terra, com certeza, aqueles que têm algum tipo de relacionamento com Deus sabem, não tem a menor dúvida dos efeitos terríveis do pecado, das sequelas do pecado. Nós que vivemos aqui no planeta Terra não temos a menor dúvida de quem estava errado, que era Satanás. E isso vai ficar claro e patente diante de todo o universo, diante de todo o céu. É por isso que o juízo está em andamento, para que fique bem claro, para que fique nítido diante do universo o caráter de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus e o caráter e a obra terrível de Satanás. Veja, enquanto nós estamos aqui hoje, nesse exato momento, existe um juízo lá no céu. Talvez o seu nome
já tenha passado no tribunal celestial. Qual foi a sentença? O que é que os anjos estão anotando a nosso respeito? Qual é a tua prioridade? Qual é a minha prioridade? Quais são as decisões que nós temos tomado? Quais as escolhas que nós temos feito? Que caminhos nós temos trilhado? Tudo isso hoje ainda é reversível. Por isso Jesus não voltou, para te dar oportunidade de salvação, para te dar oportunidade de reconciliação, de fazer o caminho de volta para Ele. Se coloque, a partir de agora nós vamos orar, se coloque nos braços desse Deus de amor e peça para Ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, não importa os meios que tu tenhas que usar, mas me salva, Pai Santo. Porque nós já conversamos aqui a esse respeito. Eu, Rita, eu penso o seguinte, diante dessa caminhada com Deus de alguns anos já, diante de todas as promessas que eu tenho lido na Bíblia, diante de toda a misericórdia de Deus comigo, diante de toda a bondade, de toda a necessidade suprida por Deus na minha vida, eu penso o seguinte, que se for para perder a salvação, eu preferia não ter nascido. Que Deus nos dê essa consciência. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, pelo Deus grande e santo que tu és, pela tua bondade, pela tua longanimidade, pela paciência e tolerância que tu tens com cada um de nós, Senhor. Pai Santo, nesse exato momento, tu estás lá no céu, intercedendo, nos defendendo, te colocando entre Deus Pai e nós, para que nós possamos ser beneficiados pela misericórdia, pelo perdão, pela santificação que só tu podes operar na nossa vida. Pai querido, tu nos conheces, tu sabes quem nós somos, tu sabes das limitações que temos, dos pecados acariciados, Senhor, da luta tremenda que temos com a nossa natureza carnal, porque ela nos leva para longe de ti, mas a necessidade que temos de ti nos faz levantar os olhos para ti, mas nos sentimos sem força, Senhor. Por isso nos entregamos em tuas mãos, nos aconchegamos em teus braços de amor, Senhor, para que tu completes a obra na nossa vida, Senhor. E em nome de Jesus, Pai querido, nós te dizemos mais uma vez, não importa, Senhor, os meios que tu tenhas que usar, mas salva, Senhor, a cada um desses teus queridos. Desses queridos que estão aqui no estúdio, Senhor, cada um deles. Filhos especiais para ti, Senhor. São como a menina do teu olho, a quem tu amas até a morte. E esses teus queridos, Senhor, que nos assistem através da internet. Ser presente na vida deles, Senhor. Que cada um deles, e nós aqui também, Senhor, possamos nesse momento sentir o teu toque de amor e de poder. E que esse toque seja tão tremendo, Senhor, que nos faça sair dessa oração com um firme propósito de estarmos entre os salvos, de vivermos contigo aqui nesse mundo, priorizando as coisas do teu reino, para um dia fazermos parte desse reino, Senhor. Estende a tua mão poderosa sobre nós. Nos transforma, Senhor. Não permita que nada, Pai querido, nem ninguém nos afaste de ti. Nos santifica e nos salva, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus seja louvado pela sua companhia conosco, pelo privilégio do estudo da sua palavra. Esperamos você na semana que vem. Vamos estudar. Hoje nós vimos várias características do juízo. Semana que vem vamos continuar. Nós vamos ver na semana que vem qual vai ser a norma para o juízo, qual a regra que serve de base, de parâmetro para o juízo, para o julgamento de Deus. Nós esperamos você. Temos um compromisso marcado com Jesus.
E Ele espera por você e nós também. Até lá. Fique com Deus. Uma boa semana.